Os irmãos... E hoje ainda, irmão, eu escutei alguém dizer para mim assim, ó: irmão, na verdade ele falou lá, né? Irmão, nós temos que estudar a Bíblia, sim. Porque se nós não estudar acerca da Bíblia, o contexto histórico, se nós não estudar o que fez A, o que fez B, nós vamos ser enganados. Nós temos sim, a Bíblia manda que nós venha estudar acerca dela, com auxílio do Espírito Santo. Ele não percebeu, irmão, mas essa foi a blasfêmia, com uma blasfêmia grande contra a palavra de Deus, irmão. Porque ele ia estudar, entendeu? Quando eu falo eu vou estudar acerca da Bíblia, não é a Bíblia, eu vou estudar acerca. Eu vi aqui uma história e vou estudar quando isso aconteceu, qual foi a época, o que acontecia naquela cultura, com o meu auxiliar Espírito Santo. Não, irmão, ele é o poder, ele está na tua frente. Você não é digno nem de ser auxiliar dele, e quanto mais ele auxiliar teu. E talvez o irmão venha dizer: ah, irmão, mas você é muito ignorante. Quando eu falo com auxílio é com ajuda, se encaixa do mesmo jeito. Ah, mas o irmão está sendo muito ignorante. Quando eu falo que é que o Espírito Santo vai ser meu auxiliar, é porque ele vai estar me dizendo o que eu devo fazer ou não. E a palavra que eu lhe digo, volto a repetir, se encaixa do mesmo jeito. Porque você não tem que buscar algo para ele te dizer o que é certo ou errado. Você tem que chegar a ele e pedir para ele te mostrar o caminho que é certo ou errado, porque esse é o papel do Espírito Santo, segundo fala esta palavra de Deus, irmão. Esse é o papel do Espírito Santo. É ele quem vai nos dar a direção. É ele quem vai dizer se o que tu está olhando é certo ou errado, se o que tu está ouvindo é certo ou errado. É ele quem vai te dizer se o que tu está falando é certo ou errado. E isso que ele está falando só vai valer na tua vida se ele tiver poder na tua vida. E a única forma de ele ter poder na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, é se a igreja se submeter a ele e não ter ele como um auxiliar. Não é complicado, irmão. Mas a Bíblia ela diz claramente: as coisas espirituais é loucura para o homem natural, irmão. 1 Coríntios capítulo 2 é loucura, irmão. Até aquele cara que já leu essa Bíblia 2, 3 vezes e já fez curso A, curso B, ele lê isso aqui, ele consegue ouvir isso que eu estou falando aqui e ele não entende, irmão. Porque para ele entender é preciso ele estar no mesmo espírito que o meu. É preciso ele estar no espírito desta palavra. É preciso ele se submeter a esse espírito. É preciso que nós venhamos se humilhar na presença de Deus. É necessário que nós venhamos buscar a esse Deus. É como está escrito lá em Lucas: buscai, buscai, achar-me-ei. Batei, batei, abri-se-vos-á. Qual é o pai que o filho vai lhe pedir um pão e ele vai lhe dar um pedaço de pedra? Qual é o pai que o filho vai lhe pedir um peixe e ele vai lhe dar uma serpente? Quanto mais eu que sou bom, vocês que são ruins sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu que sou bom, diz Deus. Ele não saberia dar para nós o espírito dele, irmão? O contexto de pedir, pedir, bater, bater, abrir-se-vos-á, pedir, pedir e ele vai dar. O contexto disso não é pedir coisa terrena, não. Não é pedir riqueza, não. Vai lá para Lucas 13 e analise isso. Veja na sua Bíblia. Ele não é pedir emprego, não é pedir não. Isso são as demais coisas. Você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos dar o primeiro lugar para Deus. Não é o tempo que resta, não é o tempo que sobra, mas é o primeiro lugar para Deus, irmão. Ou ele é o nosso primeiro lugar, ou ele não é nada. Não adianta eu abrir minha boca e dizer que eu sirvo a Deus, e dizer que eu sirvo a Deus, porque ou mais cedo ou mais tarde a minha vida vai denunciar se Deus é meu Deus ou não. Ou mais cedo ou mais tarde, irmão. Ele não vai ficar oculto para sempre. Não se engane. Não adianta eu dizer que Deus é meu Senhor, que Jesus Cristo é meu Senhor, porque ou mais cedo ou mais tarde, na minha vida alguém vai olhar e vai ver que não tem nada de Deus na minha vida. Alguém vai olhar para minha rede social e vai ver que não tem nada do meu Senhor lá. Vai ver quem é o meu Deus lá. É aquilo que eu posto, é aquilo que eu falo, é o assunto que eu mais falo.
E é isso que tem acontecido hoje. Se eu entrar na internet aqui numa live para fazer um debate a respeito do contexto histórico da Bíblia, para ver o que está certo e o que está errado, não de Bíblia, meu amigo, não vai faltar de gente aqui, ó. Não falta gente para assistir, não. Não falta. Para querer combater, para querer falar, não falta, meu amigo. Vai lá, faça uma live lá, vamos conversar o calvinismo, vamos conversar hoje sobre arminianismo. Hoje nós vamos ter um debate a respeito do arrebatamento. Vamos fazer aqui um debate sobre a hermenêutica da volta de Jesus. Vamos fazer aqui um debate a respeito para tu provar que a Bíblia aqui ela foi acrescentada ou foi diminuída. Meu amigo, enche de gente para querer estar discutindo, para querer mostrar um para o outro que é mais inteligente do que o outro. É isso que está acontecendo, irmão. É isso que está acontecendo hoje. Mas agora quando tu vai lá no Face dele, quando tu vai lá ver a vida dele para ver se ele está vivendo aquilo que ele está discutindo, se ele está obedecendo as coisas mais simples da palavra de Deus, o qual é amar o próximo, o qual é amar a Deus, isso não acontece na vida dele. Mas ele está lá discutindo, julgando ele se as coisas mais íntimas de Deus, se as coisas mais profundas. Vamos discutir sobre as coisas mais profundas, sobre a profundeza de Deus. E é essas pessoas que se encaixam lá em Hebreus capítulo 6. É eles que se encaixam lá. É eles que não devemos dar mais leite, porque quando eles deveriam ser adultos, eles ainda são criança. Nunca ganharam uma alma para Jesus, nunca saíram para pregar o evangelho, não pregam o evangelho nem dentro da sua própria casa, não pregam o evangelho. Mas quer dizer que eu sou crente há 200 anos, eu já estudei o curso A, o curso B, o curso C, eu já fiz o seminário A, eu já estudei 4 tipos de Bíblia, já fiz 50 tipos de teologia. Ele quer se exaltar, irmão. E eu lhe afirmo que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mas o que é bíblico, irmão? É o que está escrito em João capítulo 2, versículo 27. Não necessita que eu venha te ensinar. Não necessita que tu venha me ensinar. Necessitamos sim de uma coisa. Necessitamos de uma coisa, de nos submeter à palavra de Deus, de nos submeter ao Espírito que inspirou toda esta palavra, de nos submetermos ao Deus Todo-Poderoso. Nós necessitamos disso, irmão, mas de alguém ensinar o outro nós não necessitamos. E o que estamos fazendo aqui esta noite? Exortando a palavra de Deus, testificando o Espírito Santo que está em você com o mesmo Espírito Santo que está em mim. O Espírito Santo que está em você, irmão, o mesmo Espírito Santo que está em mim. É impossível que venha se contrariar. Existem divergências. Existem várias divergências. É normal, somos seres humanos. Um tem uma personalidade de uma forma, outro tem personalidade de outro. Mas essa divergência não vai fazer desta palavra mentirosa. Mas essas divergências não vai fazer desta palavra um livro passado, não, irmão. Essas divergências não vai, meu amigo, intervir na minha salvação, a qual eu adquiri por meio de Jesus Cristo. Não vai. Simples.